Recentemente eu publiquei essa dica no Instagram falando a respeito do chegar a casa, que não é cheguei em casa, já que o verbo chegar não admite a preposição em. E aí eu enfatizei aqui no final que não ocorre crase, é chegar a casa sem o acento grave indicativo de crase. E muita gente me perguntou, mas por que não ocorre esse acento de crase? Por que não tem crase, como o pessoal gosta de dizer? Bom, já que houve bastante pergunta, vamos fazer um vídeo explicando, vamos lá? Primeiramente, vamos relembrar então que sentenças como cheguei no clube, cheguei no shopping, cheguei na praia não estão de acordo com a gramática normativa. Por quê? Porque o em seria a preposição no, aliás, seria a preposição em mais o artigo o e o na, a preposição em mais o artigo a. Para isso, a gente precisaria pressupor que o verbo chegar admite a preposição em, o que na oralidade, no dia a dia a gente faz, mas formalmente o verbo chegar só admite, nesse sentido do em direção ao lugar, só admite a preposição a. Então, cheguei ao clube, cheguei ao shopping, cheguei à praia. O que seria o cheguei ao clube? Diferentemente do cheguei no clube, então, que a gente está considerando a preposição em, o cheguei ao clube seria simplesmente trocar a preposição. Então perceba, no clube eu tenho o artigo o, claro, porque o clube é um substantivo masculino, e esse artigo se mantém aqui. A única coisa que eu estou fazendo aqui é, em vez de colocar a preposição em para o verbo chegar, colocar a preposição a para o verbo chegar, que é o formal. Isso é o campo de estudo da regência. Regência se preocupa com preposição. Bom, se eu chegasse então à praia, o que aconteceria? Não diria cheguei na praia. Aqui eu precisaria considerar a preposição em. Então, em vez de cheguei na praia, seria cheguei a, eu troquei só a preposição, a praia. Como eu tenho o artigo aqui antes de praia, a praia, eu mantenho o artigo, eu não mudo nada em relação ao artigo acompanhando o substantivo. Eu somente estou mudando a preposição do verbo. Claro, ficou um a do lado do outro aqui. Então, o que eu faço? Ocorre crase. Aliás, vou deixar aqui na playlist para você outros vídeos explicando a respeito da crase, caso você queira aprofundar nesse assunto ou entender realmente o que é essa crase que não tem nada a ver com tabela. Aliás, se você está aqui buscando uma regra, porque decora essa regra e acabou, cara, isso você não vai encontrar aqui no canal. Você vai ter que entender o que está acontecendo, que é o que realmente acontece. Bom, então eu vou deixar para você isso aqui embaixo, mas voltando para cá. A crase nada mais é do que essa junção dos dois as. A preposição mais o artigo. Artigo, acompanhando o substantivo, se vai ter ou não, vou julgar. E a preposição, vou julgar olhando para o verbo. Até aqui tudo bem. Caco, mas então, por que cheguei à praia, ocorre o acento grave, tem lá o artigo, mas cheguei à casa, você fez questão de enfatizar que não tem o acento grave. Por que não? Qual a diferença? Cara, basta você imaginar um verbo que permita, por exemplo, a preposição em. Imagina a sentença estou no clube. Por que estou no? Agora eu coloquei um verbo que pede a preposição em. Eu cheguei a algum lugar, mas eu estou em algum lugar. Então perceba que você diria naturalmente, estou no clube, estou na praia. O que isso me prova? Que eu tenho a preposição, ok? E eu tenho o artigo o e eu tenho o artigo a. Agora, eu diria naturalmente, eu estou em casa. Imagina que você me ligue e fale, cara, onde você está? Eu falei, eu estou na casa. Não, eu falo, eu estou em casa. E quando eu digo eu estou em casa, naturalmente você sabe em qual casa eu estou, que é na minha. Se eu tivesse na casa de outra pessoa, aí eu colocaria o artigo estou na casa dos meus pais. Por quê? A palavra casa não pede artigo quando é a minha própria casa. Cara, não estou falando em regra de crase. Não existe regra de crase. Eu estou falando em uso de artigo. Tenho certeza de que não é novidade para ninguém que a frase estou em casa é perfeitamente legítima. Que quando eu estou na minha própria casa, eu digo estou em casa e não estou na casa. Cara, você sabe, em outros contextos, que a palavra casa, quando é a minha própria casa, não pede artigo. Se for a casa de alguém, pede artigo. Isso não é novidade para ninguém. Mais uma vez, vamos trocar o verbo? Em vez de usar o verbo estar, que pede, que rege a preposição em, eu vou usar o verbo chegar, que como já sabemos, pede, rege a preposição a.
Então pronto, cara, continuo não colocando o artigo para a palavra casa, porque é a minha própria casa. Só que em vez de colocar estou em, eu coloquei cheguei a. Por isso que não ocorre crase, porque eu tenho simplesmente a preposição. Na palavra casa, quando é minha própria casa, não tem artigo. Como não tem? Aqui também, não estou em casa. Então veja, não é uma regra especial, um caso especial, específico de crase, isso não existe. É simplesmente usar ou não artigo como, exatamente como em qualquer outra situação. Então, se eu dissesse que eu estou na casa dos meus pais, aí sim, como eu determinei uma casa, eu coloco artigo, certo? Se eu trocar o verbo estar pelo verbo chegar, preposição a, cheguei à casa dos meus pais. Mas isso, mais uma vez, tem a ver com artigo e não a ver com crase. Tem a ver com preposição e usar ou não artigo. Caco, tudo bem, entendi até aqui. Mas aí tem uma exceção. Por quê? Regra. Olha que ponto chega. Regra. Antes da palavra casa, quando é minha própria casa, não admite crase. Exceção, se tiver o pronome minha. E o cara começa a achar que tem uma regra que não existe, é claro que ele tem que inventar exceção para uma regra que ele inventou. Cara, se eu inventar a regra, óbvio que eu vou ter exceção. Mas não tem exceção nenhuma. Por quê? Porque não é sobre crase, isso é sobre artigo. Acontece que você já entendeu que quando eu falo da minha própria casa, eu não coloco artigo, estou em casa. Agora, outra situação, se eu fizer outro texto, vai ser outra coisa, certo? Outra situação, como que o artigo se comporta antes de pronomes possessivos? Vamos lá, minha casa é grande, a minha casa é grande. Qual a diferença entre essas duas estruturas? Nenhuma. Minha casa é grande ou a minha casa é grande. É diferente da outra. Estou em casa. Eu não diria estou na casa. Não, agora estou na casa dos meus pais. Opa, maravilha. Então, se eu determino uma casa específica, eu coloco artigo. Minha própria casa eu não coloco. Agora, o pronome possessivo é outra estrutura, é outra coisa. Com o pronome possessivo, eu posso enfatizar com artigo ou não. Aí, cara, é estilístico. É você querer reforçar a determinação do substantivo ou não. Porque já está específico com o pronome possessivo. É errado colocar? Claro que não. Tanto faz, minha casa ou a minha casa. Tanto faz em qualquer situação. E você já saberia que essas duas sentenças são corretas. Bom, vamos colocar o verbo chegar? Cheguei a com a preposição. Se eu colocar o minha, aí o que eu tenho? Minha casa ou a minha casa. Não é assim sempre? Isso aqui é sobre artigo, mais uma vez. Então, claro, tudo bem que é a minha própria casa, mas a estrutura sintática é outra. Com o pronome minha, eu posso colocar artigo ou não. Quer colocar artigo? Beleza, a preposição é a. Coloquei. Não quero colocar artigo, a preposição continua aqui. Só que daí não ocorre crase porque eu não quis colocar o artigo. É como se eu dissesse estou em minha casa ou estou na minha casa. As duas sentenças estariam perfeitamente corretas. Resumindo a ópera aqui então, cheguei à casa, minha própria casa, sem acento grave, porque não ocorre crase, porque é só a preposição. Agora, se eu especificar a casa, cheguei à casa dos meus pais, porque o que muda aí é o artigo que eu acrescento por ter especificado qual casa. Se eu colocar o pronome possessivo, é outra estrutura, não é exceção da primeira, é outra coisa. Acontece que o pronome possessivo permite que eu coloque o artigo antes. Então, eu cheguei à minha casa, só a preposição, sem o artigo, ou cheguei à minha casa, optando por colocar o artigo antes do pronome possessivo, já que é perfeitamente aceitável em qualquer situação, certo? Qualquer situação. Sua prova será ótima. A sua prova será ótima. Tanto faz, cara, você escolhe. Maravilha? Então é isso, espero ter deixado claro não só o motivo de eu ter enfatizado lá no post que não ocorre crase, não tem lá o acento grave, e aproveitado para explicar para você que realmente não existe esse negócio de regra e exceção. Não, cara, o buraco da crase, vamos dizer assim, é um pouco mais
embaixo, no sentido de que não é uma tabela a ser decorada. É simplesmente um entendimento da estrutura. Estudar crase não é um assunto. A gente estuda regência, a gente estuda artigo, a gente estuda pronomes, a gente estuda a estrutura morfológica, sendo que crase é uma consequência de ter dois As um do lado do outro. Basta eu entender o que são esses dois As. Por isso eu vou deixar para você alguns vídeos aqui na playlist e não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar esse vídeo com seus amigos, ajuda bastante o canal a crescer, maravilha? Então é isso aí, muito obrigado pela participação e te espero aqui no próximo vídeo.